Você já teve a sensação de que, por mais que tente, a felicidade sempre escapa por entre seus dedos? Talvez você tenha alcançado uma conquista importante, mas logo depois sentiu um vazio inexplicável. Ou quem sabe você se esforça para manter as aparências, mas no fundo, algo dentro de você parece estar sempre inquieto. A verdade é que há algo que você está fazendo, consciente ou inconscientemente, que está sabotando sua felicidade. E pior ainda, se você não perceber isso a tempo, continuará repetindo os mesmos padrões, acreditando que precisa de algo a mais para finalmente se sentir completo. Mas o problema não está no que falta na sua vida. O problema está no que você insiste em fazer, mesmo sem perceber. Hoje, vamos mergulhar nas armadilhas psicológicas que aprisionam você na infelicidade e, mais importante ainda, como começar a se libertar desse ciclo vicioso. Porque se você não mudar isso, a felicidade continuará parecendo algo distante e inalcançável. Vamos começar. Primeira armadilha: a ilusão da felicidade. Por que estamos sempre insatisfeitos? Imagine alguém subindo uma escada interminável. Cada degrau parece prometer que a felicidade está logo ali, no próximo passo. Mas, não importa o quanto essa pessoa suba, a sensação de realização nunca chega. Apenas um novo degrau, uma nova meta, uma nova expectativa. Essa é a armadilha em que muitos de nós caímos. Acreditamos que a felicidade está sempre no futuro. Quando conseguirmos aquele emprego, quando encontrarmos o parceiro ideal, quando tivermos mais dinheiro ou reconhecimento. Mas por que essa sensação nunca dura? Carl Jung nos alertou que muitas vezes buscamos fora aquilo que na verdade está faltando dentro de nós. É como tentar preencher um vazio emocional com conquistas externas. O problema é que essa busca nunca será suficiente, porque a verdadeira fonte da insatisfação está escondida no inconsciente. Inconscientemente, muitas pessoas estão tentando compensar feridas emocionais antigas. A necessidade desesperada por sucesso pode ser uma tentativa inconsciente de provar seu valor para um pai que sempre foi crítico. A busca constante por relacionamentos pode ser o eco de uma infância marcada pela sensação de abandono. Quanto mais tentamos encontrar essas respostas fora de nós, mais nos afastamos da verdadeira origem do problema, nossa própria psique. A felicidade não é algo que se alcança, é algo que se permite. E essa permissão só acontece quando você para de correr atrás de ilusões externas e começa a escutar o que seu mundo interior está tentando dizer. Segunda armadilha: o ciclo vicioso da autossabotagem. Como repetimos os mesmos erros sem perceber. Você já se perguntou por quê, mesmo sabendo o que é melhor para você, continua agindo contra os próprios interesses? Talvez você prometa que desta vez vai mudar, que vai cuidar da sua saúde, que vai sair daquele relacionamento tóxico ou que vai finalmente se valorizar. Mas, de alguma forma, sempre acaba voltando aos velhos padrões. Isso não é falta de força de vontade. É algo muito mais profundo, um mecanismo inconsciente que Carl Jung chamava de compulsão à repetição. É como se sua mente fosse programada para recriar, de forma automática, situações que despertam emoções familiares, mesmo que essas emoções sejam negativas. Por exemplo, alguém que cresceu se sentindo rejeitado pode, inconscientemente, buscar parceiros que o desprezam. Não porque essa pessoa goste de sofrer, mas porque esse padrão é conhecido, e o que é familiar, por mais doloroso que seja, traz uma falsa sensação de segurança. A autossabotagem funciona como uma bússola emocional descalibrada. Ela aponta na direção errada, mas você segue esse caminho porque ele parece certo. Pior ainda, quando você fracassa, isso reforça uma crença inconsciente que talvez você nem saiba que carrega. Eu não mereço ser feliz. Eu não sou bom o suficiente. Ou eu sempre estrago tudo. E assim, você se prende em um ciclo vicioso, repete padrões, se frustra e reforça ainda mais essas crenças destrutivas. A saída desse ciclo começa com uma pergunta poderosa. Que padrão doloroso você continua repetindo na sua vida? Enquanto você não se der conta dessa resposta,
continuará preso na mesma espiral, sabotando sua própria felicidade. Mas esse padrão não surgiu por acaso. Ele é alimentado por uma parte oculta dentro de você. Uma parte que Jung chamou de a sombra. Terceira armadilha. O papel da sombra. As partes ocultas de você que sabotam sua felicidade. Imagine que dentro de você existe um quarto escuro, trancado há anos. Lá dentro estão todas as emoções, traços e desejos que você tentou esconder. Raiva, inveja, insegurança, medo de não ser amado. Tudo aquilo que você aprendeu que não deveria sentir. A sombra é formada desde a infância. Sempre que você foi repreendido por expressar algo considerado inadequado, como chorar, sentir raiva ou discordar, essa parte foi empurrada para o inconsciente. Mas engana-se quem pensa que aquilo que foi reprimido desaparece. Na verdade, quanto mais você nega sua sombra, mais poder ela ganha, e mais influência ela exerce sobre suas escolhas. Por exemplo, a pessoa que tem uma sombra carregada de raiva reprimida pode, sem perceber, atrair relacionamentos conflituosos. Alguém que esconde seu medo da rejeição pode desenvolver uma postura arrogante, como uma máscara de proteção. E quem reprime sua própria necessidade de carinho pode acabar se envolvendo em relações dependentes e sufocantes. A sombra sempre encontra uma forma de se manifestar, e geralmente isso acontece nos momentos em que você menos espera. Uma explosão de raiva que você não consegue controlar, uma decisão impulsiva que você logo se arrepende, ou até uma atração inexplicável por situações que te fazem mal. É como se você fosse guiado por um piloto automático emocional, e esse piloto é justamente sua sombra tentando se expressar. A verdadeira armadilha é que quanto mais você tenta ignorar essa parte oculta, mais ela sabota sua felicidade. A solução não é lutar contra a sombra, mas sim reconhecê-la, porque o que você nega te controla, e o que você encara de frente pode se transformar. Quarta armadilha. A armadilha da comparação. Quando sua vida vira um palco para agradar os outros. Você já sentiu que, não importa o quanto se esforce, sua vida nunca parece boa o suficiente? Talvez você se compare aos amigos que têm relacionamentos aparentemente perfeitos, colegas de trabalho que conquistam sucesso com facilidade ou influenciadores que exibem uma vida sem falhas nas redes sociais. Essa comparação constante é uma das maiores armadilhas emocionais, e ela está diretamente ligada à sua persona. Carl Jung descreveu a persona como a máscara social que usamos para sermos aceitos. É aquela versão sua que você exibe ao mundo. A pessoa que parece forte, segura e bem-sucedida, mesmo quando, por dentro, você se sente perdido ou cansado. O problema é que quanto mais você investe na sua persona, mais se afasta de quem realmente é. Você começa a viver não para satisfazer suas próprias necessidades, mas para alimentar uma imagem idealizada, uma imagem que exige constante validação externa. É por isso que a comparação se torna tão perigosa. Quando você olha para a vida dos outros, está comparando sua realidade interna, cheia de inseguranças e dúvidas, com a versão editada que eles mostram ao mundo. O resultado é uma sensação constante de insuficiência. Você se esforça para seguir padrões que nem sequer refletem seu verdadeiro eu. Tenta se moldar ao que os outros esperam, ignorando o que sua alma realmente precisa. E assim, a felicidade se torna uma meta inatingível, porque você está correndo atrás de algo que nunca foi seu para começo de conversa. Quinta armadilha: o vício emocional. Como padrões inconscientes mantêm você preso ao sofrimento. Você já percebeu que algumas situações dolorosas parecem se repetir na sua vida, quase como se estivessem programadas para acontecer? Talvez você sempre se envolva com pessoas emocionalmente distantes. Ou talvez, por mais que tente, acabe sempre sabotando suas próprias conquistas. Isso não é coincidência, é um ciclo invisível, alimentado por algo que poucos percebem: o vício emocional. Assim como uma pessoa pode se viciar em substâncias químicas, também podemos nos viciar em estados emocionais específicos, mesmo que eles nos façam sofrer.
O cérebro tem um mecanismo poderoso. Ele cria padrões neurais baseados nas emoções que você sente com mais frequência. Se você passou anos vivendo em alerta, por exemplo, seu sistema nervoso se acostumou com essa sensação. E mesmo sem perceber, você pode começar a buscar inconscientemente situações que recriem esse estado. É por isso que algumas pessoas parecem sempre cair em relações abusivas, ciclos de fracasso ou ambientes de conflito. Não porque desejem isso, mas porque essas emoções se tornaram familiares. E o que é familiar parece seguro. Esse vício emocional faz com que sua mente confunda sofrimento com conforto. Mesmo que racionalmente você queira mudar, seu inconsciente continua te atraindo para aquilo que já conhece. A virada para sair desse ciclo é perceber quais emoções você tem alimentado repetidamente. Pergunte-se: que sentimentos parecem se repetir na minha vida? Que tipo de pessoas ou situações sempre me atraem? E, acima de tudo, o que esse padrão está tentando me mostrar sobre mim mesmo? Porque, na maioria das vezes, esse ciclo é uma tentativa inconsciente de curar uma dor antiga, uma dor que você talvez esteja tentando compensar através da validação externa. E essa busca incessante por aprovação é uma das maiores armadilhas para quem deseja encontrar a verdadeira felicidade. Sexta armadilha: a busca externa por validação. O perigo de construir sua identidade no olhar alheio. Você já percebeu como algumas pessoas vivem para agradar os outros, mesmo que isso signifique trair a si mesmas? Talvez você também já tenha se sentido assim, moldando suas palavras, suas escolhas e até seus sonhos para se encaixar nas expectativas de alguém. Essa busca constante por validação é uma das maiores armadilhas emocionais, e ela nasce de uma ferida profunda: o medo de não ser aceito. Desde cedo, muitos de nós aprendemos que sermos amados depende de como nos comportamos. Se fomos elogiados por sermos obedientes, passamos a acreditar que só seremos aceitos se não incomodarmos. Se fomos reconhecidos por nosso desempenho, começamos a achar que só valemos algo quando estamos nos destacando. Com o tempo, essa necessidade de aprovação se torna tão intensa que perdemos a conexão com nossa verdadeira essência. Começamos a medir nosso valor pelas reações dos outros, como se o amor e a aceitação fossem moedas que precisamos conquistar o tempo todo. E quanto mais você busca a validação externa, mais frágil se torna sua autoestima. Porque agora, sua identidade não é mais construída de dentro para fora, mas sim moldada pelas expectativas, opiniões e julgamentos alheios, fazendo com que tenha uma vida onde você se sente constantemente ansioso, inseguro e dependente da aprovação dos outros. E o mais perigoso é que nessa tentativa desesperada de ser aceito, você pode acabar projetando nos outros aquilo que não aceita em si mesmo. Sétima armadilha: projeções psicológicas. Como você enxerga nos outros aquilo que nega em si mesmo? Você já sentiu uma irritação intensa por alguém, como se aquela pessoa despertasse em você uma raiva desproporcional? Ou já admirou tanto alguém que o colocou em um pedestal, quase como se essa pessoa fosse perfeita? Essas reações não são coincidência. Elas revelam um fenômeno psicológico poderoso: a projeção. Não se deve esquecer a seguinte regra: o inconsciente de uma pessoa se projeta sobre outra pessoa, isto é, aquilo que alguém não vê em si mesmo, passa a censurar no outro. Este princípio tem uma validade geral tão impressionante que seria bom se todos, antes de criticar os outros, se sentassem e ponderassem cuidadosamente se a carapuça que querem enfiar na cabeça do outro não é aquela que se ajusta perfeitamente a eles. Carl Jung. Imagine que sua psique é como um espelho partido. As partes que você aceita estão visíveis, mas os fragmentos que você rejeitou, como sua raiva, inveja ou insegurança, ficam ocultos. No entanto, essas partes não desaparecem. Elas apenas são projetadas para fora. Por exemplo, se você se irrita facilmente com pessoas autoritárias, talvez esteja projetando sua própria dificuldade em assumir o controle da sua vida. Se você idealiza alguém como perfeito,
talvez esteja negando seu próprio potencial ou suas qualidades que ainda não desenvolveu. Se você sente inveja do sucesso alheio, pode ser um sinal de que existe dentro de você um desejo reprimido de alcançar algo maior. A projeção é perigosa porque ela distorce sua percepção da realidade. Você passa a ver no outro aquilo que precisa reconhecer dentro de si mesmo. É por isso que algumas pessoas atraem constantemente os mesmos tipos de relacionamentos ou enfrentam conflitos repetitivos. O inconsciente tenta, por meio dessas projeções, trazer à tona aspectos que precisam ser integrados. A oportunidade para interromper esse ciclo é simples, mas desafiadora. Assumir que aquilo que mais te incomoda nos outros pode estar refletindo algo não resolvido dentro de você. Pergunte-se: por que essa pessoa me irrita tanto? O que essa admiração exagerada está tentando me mostrar sobre mim? Que parte de mim eu tenho medo de reconhecer? A projeção é como um telefonema da sua própria sombra, e só quando você para de fugir desse reflexo é que consegue se libertar. 8ª armadilha: o medo da solidão, a fuga que impede seu verdadeiro crescimento. Esse vazio emocional é o que muitos tentam preencher se jogando em relacionamentos superficiais, mantendo amizades que não acrescentam ou aceitando qualquer companhia, apenas para não ficarem sozinhos. O medo da solidão é uma das maiores armadilhas psicológicas, porque ele nos convence de que estar acompanhado é sempre melhor do que estar consigo mesmo. Mas essa fuga tem um preço alto. Quanto mais você evita ficar sozinho, mais se distancia de quem realmente é. Carl Jung nos alertou que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem você nasceu para ser, exige momentos de introspecção e recolhimento. É na solidão que você tem a chance de ouvir sua própria voz interior, de confrontar seus medos e de se conectar com desejos que talvez tenha ignorado por anos. No entanto, para muitos, esse silêncio é assustador. Quando você está só, não há distrações. As inseguranças, as dores e os conflitos internos que você tentou evitar vêm à tona. Por isso, algumas pessoas se apegam obsessivamente a relacionamentos e convívio com pessoas tóxicas ou mantêm uma rotina agitada apenas para fugir desse confronto interior. Mas o que você precisa entender é que a solidão não é sua inimiga, ela é sua mestra. É na solitude que você encontra clareza, força e compreensão sobre quem você realmente é. Pergunte-se: o que tanto temo em estar sozinho? Que sentimentos tento evitar quando não há ninguém por perto? Se eu parasse de fugir do silêncio, o que meu inconsciente tentaria me mostrar? A resposta para essas perguntas pode mudar tudo, porque é só quando você aceita essa jornada interior que se torna capaz de enfrentar seus verdadeiros fantasmas, aqueles que sabotam seu verdadeiro entendimento sobre a felicidade. 9ª armadilha: o poder do confronto interior. Como enfrentar seus próprios fantasmas. Há uma verdade desconfortável que poucos têm coragem de aceitar. Os maiores inimigos da sua felicidade não estão lá fora. Eles vivem dentro de você. São os medos que você reprime, as mágoas que você não resolveu e as crenças negativas que foram plantadas na sua mente ao longo da vida. Carl Jung ensinou que aquilo a que você resiste, persiste. Ou seja, quanto mais você tenta ignorar suas dores internas, mais poder elas ganham sobre você. Talvez você tenha aprendido a se manter ocupado para não pensar no que te machuca. Ou talvez tenha se acostumado a culpar o destino, as circunstâncias ou as pessoas ao seu redor para evitar olhar para dentro. Mas ignorar seus fantasmas não os faz desaparecer, apenas os torna mais fortes, mais insistentes e mais destrutivos. E para quebrar esse ciclo, é preciso confrontar o interior. Isso significa encarar as partes de você que te assustam, suas inseguranças mais profundas, suas dores que ainda não foram curadas, suas emoções que você sempre tentou esconder. Esse processo pode ser doloroso, mas ele é libertador, porque quando você finalmente enfrenta seus próprios fantasmas, eles deixam de te controlar. A raiva que você reprime pode se transformar em força. O medo que te paralisa pode se transformar em coragem.
E a dor que você tentou ignorar pode, enfim, se transformar em sabedoria. Enfrentar seus demônios internos não é um sinal de fraqueza, é um ato de coragem. É reconhecer que a verdadeira felicidade não surge quando você foge das suas feridas, mas quando você as encara de frente e aprende com elas. A verdadeira felicidade não é encontrar algo que te complete, é descobrir que você já é inteiro. Carl Jung chamou esse processo de individuação, a jornada em que você se transforma em uma unidade autônoma com suas forças e suas fraquezas, suas luzes e suas sombras, e indivisível, se tornando uma totalidade. A individuação não é simplesmente se encontrar, é se reconstruir. É o momento em que você deixa de ser apenas a persona que criou para agradar os outros e se reconcilia com quem você realmente é. Mas esse processo exige coragem. E vale lembrar que a própria palavra coragem vem do latim cor, que significa coração e ação. Agir com aquilo que vem de dentro, do que é mais genuíno em você. A individuação começa quando você para de fugir das partes de si que te assustam. Significa reconhecer que aquela insegurança que você sempre tentou esconder carrega uma mensagem valiosa. Que aquela raiva reprimida pode conter a força que você precisa para se impor. Que aquele vazio que você sempre tentou preencher é, na verdade, um convite para se reconectar consigo mesmo. O que antes parecia um fardo emocional começa a se transformar em sabedoria. As experiências dolorosas que antes te aprisionavam se tornam fontes de aprendizado. E os relacionamentos que te magoaram deixam de definir seu valor, porque agora você se conhece de verdade. Mas lembre-se, você nunca será feliz se continuar fugindo de si mesmo. Essa jornada não acontece sem esforço. É um processo contínuo, feito de pequenas escolhas diárias, e cada uma delas te aproxima ou te afasta da vida que você realmente deseja. Agora, a pergunta que você precisa se fazer é esta: eu estou disposto a encarar aquilo que sempre tentei evitar? Porque se você continuar repetindo os mesmos padrões, se insistir em ignorar suas dores, projetar suas sombras nos outros e buscar uma felicidade que só existe fora de você, esse ciclo não terá fim. A felicidade continuará parecendo um objetivo distante, sempre escapando das suas mãos. A decisão de mudar está a um passo da primeira atitude, e ele se inicia em parar, silenciar as distrações, e finalmente ouvir o que o seu inconsciente vem tentando te dizer esse tempo todo. De uma vez por todas, escolha ser quem você realmente é.